Fala, minhas leoas! Tudo bem com vocês? Como vai a sua alma? Hoje eu quero conversar com vocês de como você pode ajudar o seu marido a vencer a pornografia. Hoje o assunto vai confrontar algumas mulheres porque muitas acham que não tem força ou que isso é uma coisa que o marido que tem que resolver e que elas não têm nada a ver com isso. Mas eu quero te dizer que você é o papel fundamental para que ele vença esse mal na vida dele. E eu vou contar um pouquinho do meu testemunho de como eu e meu marido vencemos, porque eu acredito que quando nós temos uma batalha, nós dois lutamos juntos para que a gente possa vencer, porque é melhor dois do que um, não é verdade? Então toda batalha aqui em casa, qualquer fraqueza que nós temos, nós lutamos junto. E isso foi sempre desde o começo. Esse problema é muito difícil o homem conseguir vencer sozinho. Eu acredito que a mulher, ela consegue, ela é mais forte do que o homem. Eu já ouvi muitos falarem que o homem é mais forte que a mulher e tal. Em físico, né? Mas a mulher, ela é mais forte emocionalmente. Ela dá conta de muita coisa, né? Porque a mulher é multifuncional, né? Ela consegue fazer várias coisas. E na medida às vezes a gente vai sofrendo ao longo da vida, do casamento, as dificuldades que vêm aparecendo, a gente começa a colocar na nossa cabeça assim: eu não vou dar conta, eu não tenho força, isso não é um problema meu, eu não quero lidar com isso, e vai se desgastando, se destruindo e falando assim, cara, eu não vou dar conta. Mas você não pode ficar dizendo essas palavras pra você, porque você é uma mulher forte, Deus te fez uma mulher guerreira, você tem a força de Jesus. Quando você confia no Pai, você consegue vencer todas as batalhas da sua vida, porque a fé, ela move montanhas. É igual eu disse esses dias para uma mulher, como que é o versículo? Em Mateus 17, que fala assim: se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha, saia dali e vai para cá, e ela vai mover. Isso aí é fé. Quando você consegue ter essa fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, tudo ao seu redor pode mover. E eu acredito muito, cara, porque eu venci isso no meu casamento. E como foi difícil, no começo eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia vencer, que ia ser difícil demais, que eu não ia ter força, mas sempre Deus renovava minhas forças quando eu ia até Ele e clamava pela ajuda dEle, pela força dEle, pela alegria dEle em mim, porque querendo ou não, a gente, quando entra nisso e deixa perfurar o nosso coração, isso machuca muito a mulher, né? Eu entendo, algumas devem estar passando por isso, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua angústia de às vezes não entendeu por que o marido mexe com isso, mas meu marido vai fazer um vídeo depois contando como que a pornografia entrou na vida dele. Isso veio desde pequenininho, então ele já veio pro casamento com isso não restaurado e curado. Ele fez uma escola missionária, né? Ele era um homem de Deus, ele buscava, ele lia, ele orava, só que ele não conseguia vencer isso. Volta e meia ele acabava caindo. E eu descobria porque eu tinha uma intimidade muito grande com Deus. Eu chegava em casa, eu sentia a atmosfera da minha casa diferente. E eu já começava, tipo assim, orar, pedir pra Deus discernimento, muita força, se caso ele fosse contar pra mim, né? E ele vinha depois, me contava, confessava, a gente chorava junto e falava assim, negativo, a gente não vai chorar, a gente vai levantar a cabeça e nós vamos vencer junto. E isso porque eu sabia que ele queria essa ajuda, mas muitos homens não querem, né? Porque eles não querem sair desse lugar, porque é um estado de conforto. O cérebro dele está cauterizado nisso. Então, para tirar isso do seu marido é um pouquinho difícil. O meu marido sempre teve muita força de vontade, sempre quis sair disso, então pra mim foi um pouquinho mais fácil. Porém, pra ele não foi fácil, porque foi desde os 13 anos de idade que ele vinha com aquilo cauterizado na mente dele. E ele vai contar como ele venceu, como homem, né? E eu, como mulher, como que eu pude ajudar o meu marido? Primeiro, você precisa pesquisar o que isso causa no cérebro humano. Algumas pessoas vêm falar comigo e eu falo, você já pesquisou sobre isso, sobre o assunto? Você entende o que isso gera na mente do homem? Porque assim,
O homem que está cauterizado, ele não vai sair pesquisando como vencer a pornografia ou como o que a pornografia faz no cérebro. E eu acredito muito que a esposa sabe, ela edifica a sua casa. Isso é muito real. Se você entender isso e crer no poder de Deus, porque essa palavra que ele diz lá em Mateus diz que você consegue mover uma montanha. Então você consegue mover essa montanha na sua casa. Eu sempre pesquisava sobre esse assunto. Tudo com pregação, palestra, estudo no YouTube que tinha sobre pornografia eu assisti. Era bem difícil para mim. Eu lembro que eu ia ouvir sobre essa palavra, isso me machucava muito, porque eu achava que quem tinha que ver tudo isso era ele, não eu. Só que hoje eu sou uma mulher muito fortalecida nessa área e eu consigo ajudar várias outras mulheres com esse assunto, porque eu fui de confronto mesmo comigo mesma, com a minha meninice, sabe, que eu achava que eu era uma menina e que não ia dar conta, e isso começou a criar força em mim, a ser uma mulher forte, sabe, que eu vou dar conta. A gente dá conta quando a gente acredita em nós mesmos, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, ver o que era e tal. E como meu marido já teve problema com cocaína, né? Eu vi que isso era pior do que a cocaína, que era 3 vezes mais dopamina no cérebro. Então pensa, quem é viciado em pornografia, por exemplo, que é viciado mesmo, que olha muito pornografia todos os dias e tal, que ele tem que consumir isso, ela é pior do que uma droga. Pensa, é muito sério isso. E muitos homens acham que é normal, que isso não tem nada a ver, que é uma coisa assim, o mundo prega que isso é normal, né? Mas isso gera tantos traumas, tantas coisas, tanta deturbação na área sexual, por isso que muitos casais não conseguem ter a plenitude do sexo no casamento. E muitas mulheres colocam isso no casamento também, né? E isso tem sido banal, a gente não tem falado muito sobre isso, né? O mundo aí prega que isso é normal e fica tudo bem, mas a gente tem que falar sobre esse assunto porque é muito sério e tem destruído muitas famílias, cara. Quanto testemunho que a gente tem ouvido falar de divórcios que a esposa não aguentou, de 20 anos de casado e o marido viciado nisso, né? E eu lembro que uma delas falou assim, nossa, se eu tivesse conhecido você, Irena, antes, cara, eu teria lutado mais pelo meu casamento, eu teria buscado entender o que era isso, né? Porque às vezes a gente acha assim, não, o outro tem que se virar, mudar, o problema é dele, deixa ele sozinho lá. Não é assim, o homem, ainda na Bíblia fala que não é bom que o homem fique só, porque ele não tem força em muitas áreas, e a mulher, ela é a ajudadora, ela ajuda o homem a se levantar, e você pode levantar o seu marido. E uma coisa, nunca condene o seu marido, porque isso Satanás já faz. Então você tem que ser uma esposa muito mansa, sábia, no falar, nunca condenar o seu marido, porque eu sei que isso pode ser mais difícil para você, isso pode doer a sua alma, né? Mas quando a nossa alma tá ferida, é mais difícil, né, resolver um problema desse. Mas quando você busca em Deus, Deus, ele alivia essa dor, ele pega esse fardo e você consegue ajudar seu marido com mais leveza. Você não pode pegar esse fardo pra você. Não é isso que eu tô te dizendo, pra você pegar esse fardo e você tem que ser a leoa da sua casa e tal. Não. Você tem que entender que você é ajudadora, idônea, você é a conselheira do seu marido, a melhor amiga dele. Se ele não pode contar com você, com quem que ele vai contar? Porque hoje tá difícil ter um amigo de Deus, né? Mas ele precisa de você, ele precisa da sua ajuda, da sua sabedoria, da sua mansidão, de chegar, ensinar o seu marido, falar assim, olha amor, eu pesquisei umas coisas aqui sobre pornografia, olha que legal, eu nem sabia disso e tal. Começar a introduzir isso dentro da sua casa sem ele perceber, que não seja um peso, mas sim você ensinando ele de forma sábia, entende? De forma leve, porque eu sei que pode ser difícil para você, como eu falei no vídeo, mas em Deus você vai encontrar essa força. Eu encontrei ela e eu era uma menina que só chorava, uma menina que não tinha força, uma menina mimada, que não sabia de nada, que não sabia nem o que era pornografia, não sabia o que era um casamento, não sabia de nada. E em 2 anos, cara, eu consegui vencer com meu marido. E eu acredito que hoje eu sou uma mulher muito mais forte,
E eu não vejo que, nossa, como se fosse um trauma do passado, uma dor. Isso me ajudou a ser uma mulher muito mais forte, uma mulher que luta pelo meu casamento, que sempre tá vigilante, que ora pelo meu marido. E um dia eu tive um diálogo com ele bem difícil, sentei com ele na mesa e falei assim: você realmente quer vencer isso? Então você realmente vai ter que tirar algumas coisas da sua vida, que é como ficar com o celular dentro do banheiro, ficar muito tempo no carro com o celular. O problema dele era o celular, então eu falei assim: você tem que ter momentos com o celular, você tem que ter um propósito. Eu vou mexer no celular pra quê? Conversar com alguém, alguma coisa? Ou vou pegar o celular pra ficar assim, ó, passando tempo ocioso? O que você vai fazer com o seu celular? Então a gente vai ter que colocar algumas metas. Eu não falei a palavra regra, porque regra é meio assim, né? Tipo assim, pensa uma pessoa viver com regras dentro de casa, né? É meio difícil. Mas eu tive essa conversa bem difícil com ele, para ele entender que ele precisava tirar os gatilhos da vida dele, porque às vezes, por exemplo, a gente acabava discutindo, né? No começo do casamento tinha muita discussão. Então ele ia lá, ia pro celular, ia pro banheiro. Era óbvio que ele ia cair, entende? Então a gente tinha, mesmo que doer, a gente acabava brigando, a gente tinha que ter algumas regras dentro de casa. Não é regras, eu não lembro agora a palavra. Mas a gente colocou algumas coisas que não poderia acontecer aqui dentro de casa. E isso ajudou muito. E o Danilo que vai falar sobre isso, que é para homens, ele vai contar um pouquinho de como ele conseguiu vencer a pornografia. Que daí você vai e manda pro seu marido o vídeo do Danilo para ele. Mas aqui eu quero falar um pouquinho com você, mulher, para você se fortalecer em Deus, encontrar sua identidade, o seu valor, porque você não pode se acabar, você não pode pegar esse peso, esse fardo para você e se acabar, esquecer de você, esquecer de se cuidar, achando que você não é amada pelo seu marido, porque ele te ama. Ele não faz isso porque ele não te ama. É um vício, isso aí é muito sério e são assim, 99% dos homens eles já tiveram acesso com a pornografia, e muitos, eu não sei qual a porcentagem, o Danilo vai falar, qual a porcentagem de homens que têm acesso a isso. Homens que são homens de Deus mesmo, e acabam caindo nisso, né? Porque isso é um mal desse século. E hoje tá tudo muito, né, vulgar, tudo muito à mostra, né? O mundo tá muito sensualizado, então isso é bem difícil vencer sozinho. Por isso que você deve ajudar o seu marido. Ler livros sobre esse assunto, sabe? Ler várias coisas. Tem um livro sensacional, só que ele não foi traduzido aqui no Brasil, que fala tudo que ele causa no cérebro humano. Meu Deus, a pessoa que é viciada em pornografia, o cérebro dela é doente, ela precisa ser restaurada, curada por Deus, porque ela não consegue ter um relacionamento saudável dentro de casa. E ao longo do canal eu vou fazer mais vídeos explicando melhor como eu venci, o testemunho nosso, eu vou fazer um vídeo de nós dois juntos falando sobre isso também, porque tem muitas pessoas pedindo sobre esse assunto e eu fico assim angustiada de ver de quantas mulheres estão passando por isso, né? É como se eu sentisse a dor delas e eu quero que elas vençam isso. E para isso a gente precisa se movimentar. Se a gente ficar parada, sentada na cadeira e só achando, ai, porque meu marido faz isso, porque meu marido só reclamando, você nunca vai sair do lugar, seu marido também nunca vai sair do lugar. Então você precisa se movimentar primeiro. Se ele não dá conta, você dá conta. Você é uma mulher forte. Deus tem essa identidade para você. Você é uma mulher guerreira, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. É uma mulher mansa, que sabe falar. Suas palavras são mais doce como mel. São doce como mel. Favo de mel, né? Eu acho que fala lá na Bíblia. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não condene seu marido, pesquise sobre o assunto e coloque umas regrinhas. Depois eu vou lembrar a palavra aqui. Coloque umas regrinhas na sua casa, se ele aceitar isso, é claro. Se não, é essas duas coisas que eu tenho para dizer para vocês. Não condene e pesquise sobre o assunto e introduza isso com muita mansidão e sabedoria na sua casa, tá bom? Um beijo pra vocês, um beijo no coração de vocês, que Deus conforte o coração de cada mulher que estiver passando por isso, e eu tenho certeza que desse tempo vai surgir uma mulher incrível daí de dentro, que você vai descobrir o quanto você é forte, o quanto você é cheia do Espírito Santo de Deus, tá bom? Um beijo e até a próxima!